Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto de ensinamento. Hoje teremos a participação do pastor Jussier, da cidade de Ilhéus. O tema hoje será Vencendo o Desânimo com a Ajuda de Deus. Já peço aos irmãos que irão fazer as perguntas. Já peço aos irmãos que irão participar, fazer pergunta com base no tema, vencendo o desânimo com a ajuda de Deus. Você que já está nos assistindo aí, compartilha, deixe seu comentário. Vamos orar nessa noite. Daqui a pouquinho o pastor Paulo Silva, se ele se der, ele vai estar entrando para conversar conosco. A paz do Senhor, pastor Jussier. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos, é sempre uma alegria poder estar com vocês e que Deus possa continuar abençoando de forma poderosa cada um de vós, tá bom? Externando aqui, eu estou com saudade de todos os irmãos e para mim é uma grande alegria poder participar com vocês nesta noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que nós não podemos cultuar diante das quatro paredes do templo, mas nós somos igreja e nós podemos cultuar dentro das nossas casas. E eu creio que Deus irá continuar fazendo um grande avivamento dentro dos nossos lares. E o nome dele vai ser glorificado em nosso meio. Amém? Aonde você estiver, aí na sua casa, aí no seu trabalho, eu quero que você eleve os seus pensamentos aos céus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nós te rogamos que a tua misericórdia venha continuar sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Senhor, nos dá graça nessa noite para alimentar o teu povo com a tua palavra. Que cada um que ouvir essa palavra, meu Deus, venha ser alimentado. Que venha transbordar de alegria o Espírito dentro de cada um. Senhor, renova as nossas forças. Nos ajude a atravessar esse momento de crise, crendo que o Senhor é a nossa esperança. Pois Jesus é a nossa esperança. Senhor, muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Porque sobre a tua palavra, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, aonde houver alguém aí do teu povo que está passando por momentos difíceis, de angústias, de aflições, de desespero. Pai, talvez por causa do medo desse vírus mortal, talvez por causa do medo do desemprego. Quantas pessoas já estão passando fome? Quantas pessoas não sabem, meu Deus, o que irão comer amanhã, pois estão com seus celeiros vazios. Mas nós viemos aqui para profetizar que o Senhor irá entrar com a providência, que o Senhor irá enviar o socorro bem presente no dia da angústia. Deus, socorre o teu povo, ajuda a tua igreja, que todos possam compreender, Pai, que o Senhor está no controle de tudo e operando o Senhor, não há quem possa impedir. Quantos casais agora estão em crise, porque estão tendo uma convivência maior dentro dos lares e descobriram, Senhor, que há muito tempo deixaram de ser família. Mas nessa noite, que a tua palavra venha nos sarar de dentro para fora, que a tua palavra venha curar as feridas da alma e que o teu nome, somente o teu nome venha a ser glorificado. Jesus, visita agora a cada pessoa que está contaminada com esse vírus. O Senhor é a cura. O Senhor é o médico dos médicos. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. E aonde houver alguém, aonde houver um povo que está sem esperança, que está com medo, que está angustiado, que nessa noite o Senhor venha trazer alegria, o Senhor venha trazer ânimo, o Senhor venha trazer vigor. Que a tua palavra venha ressuscitar sonhos. Quantas pessoas, meu Deus, não têm nem mais força para sonhar. Quantas pessoas estão sem esperança. Quantas pessoas estão com medo nesta
hora, não sabem o que fazer, não sabem para onde procurar ajuda, mas o Senhor é a nossa ajuda. O Senhor tem cuidado do teu povo. Tudo que está acontecendo, Pai, está anunciando para um grande arrependimento, está anunciando que breve o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Por isso, Pai, nos ajuda a ser constante na sua obra, nos ajuda a estar firme, acreditando em dias melhores. Pai, que a tua palavra venha nos dar direcionamento, que a tua palavra venha nessa noite aumentar a nossa fé, e que em tudo, Pai, o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos. Seja conosco. Traz vida, ânimo, vigor através da tua palavra. Amém? Amém. Graças a Deus. A irmã Isa já está aí conectada. Meus irmãos, vocês que já estão aí assistindo, compartilha com alguém, vai ser muito forte o que Deus irá fazer conosco aqui nessa noite. Você pode ser batizado em línguas estranhas, você pode ser renovado. Talvez a palavra que você tem procurado diante de Deus, Ele irá responder agora. A pastora Yalana, a nossa irmã Jamile, nossa irmã Nélia já está ligada. Irmãos, compartilha. Você que conhece alguém que está passando por dias difíceis, marca aí nos comentários, compartilha no Face, pois Deus tem uma palavra poderosa nessa noite. Amém? Meus irmãos, já está conosco aqui o pastor Jussier, ele que será o mensageiro, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Independente, já conhece o pastor Jussier de longas datas, é o homem de Deus que tem empregado acerca do Evangelho do Reino, tem anunciado bastante acerca de casais, tem feito um bom trabalho, e nessa noite ele será o mensageiro, o porta-voz de Deus, para abençoar as nossas vidas. Amém? Nessa mesma oportunidade, já quero passar para o pastor Jussier. Na medida que os irmãos tiverem alguma pergunta, algum questionamento com base no tema, vencendo o desânimo com a ajuda de Deus, os irmãos vão aí colocando nos comentários, e na medida do possível, o pastor Jussier vai trazer para os irmãos, à luz da Bíblia, uma resposta. Amém? Pastor Jussier, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Desde já eu quero uma vez mais saudar a todos com a paz do Senhor. Dá para ouvir bem a voz aí, Tailan? Tá ótimo. Bem? Pronto, perfeito. É porque eu coloquei meu telefone em pé e o microfone dele é na parte inferior. Aí eu fiquei preocupado se iria abafar um pouco o som, mas graças a Deus está tudo ok. Não, tá ótimo. Graças a Deus. Como já foi mencionado aí, eu tenho procurado ampliar o conhecimento dentro do padrão bíblico, né, para nós recebermos determinadas curas, até porque ao longo da história nós cometemos algumas falhas diante do que a palavra de Deus, o nosso Deus pode fazer, e a gente esquece que o alcance da cura da palavra de Deus, ela vai muito mais além daquilo que imaginamos. Aleluia. Então, hoje, nós vamos tratar justamente de um assunto que parece ser um assunto simples, mas de certa forma, um assunto profundo que nós precisamos treinar o nosso espírito para vencer esta doença, se eu posso assim dizer, este mal que tem assolado a vida de muitos eleitos, de muitos escolhidos do Senhor. Então, eu propus hoje ao pastor, o pastor concordou, né, com o tema, que é vencendo o desânimo com a ajuda de Deus. E nós precisamos aí diferenciar do que seria o desânimo do cansaço, né? Até porque cansaço físico é uma coisa, e o desânimo ele está ligado às condições psicológicas e espirituais. Então, nós precisamos diferenciar essas situações e nutrirmos, né, das orientações de Deus para vencer essas dificuldades. Então, eu quero ler um texto aqui em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6. Josué, capítulo 1, versículo de número 6. E aí eu não sei se eu devolvo a palavra para você estar orando novamente, ou se eu já continuo já com a mensagem. Aí você que vai... Pode continuar, no final a gente faz um clamor forte aqui com a igreja. Pronto, então beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto de forma paulatina, eu vou tentar parar em cada tópico,
e vou, assim, aguardar que os irmãos empenhem aí ou confeccionem alguma pergunta. Se não, você dá o ok e eu continuo, tá bom? Eu acredito que eu Ótimo. serei bem breve, apesar desse estilo, né, de mensagem, mas eu acredito que eu serei bem breve e nós seremos edificados aí em nome de Jesus. No livro Amém. de Josué, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei seus pais lhes daria. Repetindo, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, a princípio, o que nós temos que saber, né, que existe uma pequena diferença entre desânimo e cansaço, ok? O cansaço, ele está ladeado, ele está muito próximo do nosso corpo físico. E nós sabemos que o homem, ele foi criado por Deus com três atmosferas que formam a humanidade, correto? Corpo, pastor. alma e espírito. Os três andam em conexão. Então, se você tem saúde corporal, mas não tem saúde espiritual no seu espírito ou na sua alma, existe um grande problema a ser resolvido. Da mesma forma, se fosse o oposto, você poderia ter a saúde espiritual, formada da alma e do espírito, e poderia ter enfermidades no corpo. Isso incomodaria também. Então, consequentemente, como somos formados por Deus de corpo, alma e espírito, nós precisamos buscar a saúde divina nessas três atmosferas, ok? Então, a diferença está. O cansaço, ele só se dá no corpo. Então, o cansaço físico, ele só se dá no corpo. Então, existe aqui uma grande diferença entre o cansaço físico e o desânimo. O cansaço, por uma indicação médica de uma pessoa especializada, ele vai dizer para você, ó, você está esforçando demais o seu corpo físico, você precisa dormir 8 horas por dia, você precisa fazer uma massagem localizada na área da fadiga muscular, na área da dor localizada. Então, esse profissional vai indicar que você faça isso, com a expectativa aqui de você tirando aquele período de descanso, você vai obter a cura naquela região. Já com a alma e o espírito, é completamente diferente. Não existe aqui, se eu posso assim dizer, profissionais tão qualificados para dar a cura total da alma e do espírito. Aí aqui eu quero louvar a Deus e enaltecer os profissionais da psicologia e da psiquiatria. Porque, querendo ou não, eles têm um caminho e parte de ensinamentos e fragmentos que nos ensinam a cuidar da nossa alma e do nosso espírito a partir de quê? A partir da psique. Só que tem um detalhe. Por mais que eles estudem, por mais que eles se tornem sábios na área, ninguém pode alcançar a profundidade que a palavra de Deus dá. Porque o único que pode, ou a única que pode alcançar a divisão da alma e do espírito, onde está a maior necessidade do ser humano, é a palavra de Deus. Então nós temos que nos adequar a esta realidade. Eu tenho que ter saúde no meu corpo, tenho que ter saúde na minha alma e saúde no meu espírito. Então, como faço para identificar se eu tenho doenças, malefícios na minha alma e no meu espírito? É simples, pelo comportamento ou pela resposta diante de determinadas situações. Então, o que seria o desânimo? O desânimo é simplesmente a falta de disposição de espírito, ok? Então, ninguém nasce com falta de disposição de espírito. Isso vai se adquirindo, se eu posso assim dizer, ao longo da vida, com decepções, com perdas, certo? Com frustrações,
com derrotas, e isso ao longo da vida, você vai sendo tão traído, frustrado, decepcionado, que você vai granjeando esse desânimo, ok? Essa falta de disposição no espírito. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que essa falta de disposição no espírito, na verdade, é uma escolha diante das situações adversas que sobrevêm contra a minha vida. Então, a primeira coisa que pode trazer o desânimo até nós é o tempo. Aí você tem que memorizar isso. É verdade. Aí você fala, mas espera aí, por que o tempo? Primeiro, o tempo foi criado por Deus. Logo, o tempo não é o nosso inimigo. Mas há quem pense assim. Por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade dentro de você sempre vai interpretar o tempo como inimigo. Porque a ansiedade, ela só age através da pressa. A ansiedade, ela só age através da precipitação. Então, nós não podemos associar tempo com ansiedade, porque eles não vão casar, vai dar errado. Quer ver uma coisa? Na palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, de Deus, para nós, existe tempo para todas as coisas. Só que a minha ansiedade diz para mim assim, mas se eu não fizer agora, eu não terei mais tempo. É mentira. O tempo não é meu inimigo. Eu que não sei administrar o tempo que Deus me deu. O problema é que eu não sou organizado. O problema é que eu sou ansioso. E essa desorganização, somada à minha ansiedade, me faz ver o tempo como inimigo. Então nós temos que entender o seguinte, que o tempo vem de Deus e o tempo está aqui para nos ajudar, ok? Segundo, em 2 Pedro, em segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 8, está escrito assim, observe bem o que é o tempo para Deus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que no pensamento divino, tanto fez, tanto faz, um dia como 1000. Só que dentro do céu, da eternidade, isso pode ser desconsiderado. Mas aqui na Terra, como é que eu vou associar um dia com 1000 anos? Se eu tenho certeza que eu não vou viver 1000 anos. A única certeza que tenho, dentro da minha expectativa de vida, conforme a minha alimentação, como é que eu vou digerir esse ensinamento? É simples. O que Pedro está tentando nos ensinar aqui é que eu não atropele processos na minha vida para tentar apressar coisas que Deus preparou para o meu futuro. Então eu tenho que ter o quê? Paciência. Eu não posso ter nenhuma promessa de Deus como tardia, porque Ele é o dono do tempo. Quer ver uma coisa? Quando você olha o livro de 2 Reis, principalmente a passagem do rei Ezequias, você percebeu que logo após o processo de cura que ele vai receber por causa de uma oração, o profeta Isaías sugere a ele um sinal, e o sinal é, o que é que você quer que aconteça? Que o relógio de Acais adiante 1 grau ou atrase 1 grau? Adiantar 1 grau é um processo natural. Se você ficar olhando para o seu relógio o tempo todo, você vai perceber que ele só adianta. É o processo normal. É o processo gradativo, crescente. 5, 6, 7 e por aí vai. Agora, voltar o tempo para viver o mesmo tempo, ninguém pode fazer isso. Então, Deus vai fazer isso na vida de Ezequias para provar algo para a gente. Que o quê? Ele é o dono do tempo. Logo, eu tenho que entender uma coisa. Por mais que eu esteja esperando algo de Deus e que para minha interpretação limitada está demorando e eu estou desanimando por isso, eu tenho que entender uma coisa. Eu não posso desanimar porque dono do tempo é Deus e tudo que Ele me prometeu vai se cumprir para a glória do seu nome. Então eu tenho que ter essa maturidade. Quer ver uma coisa? Qual é a maior expectativa da igreja hoje?
hoje, sempre foi, na verdade, eu não digo nem hoje, em todas as épocas, desde o nascimento da igreja, qual é a maior expectativa da igreja? Qual é a maior vitória, a maior conquista, o maior triunfo? A vinda do Senhor. Se você parar para pensar, essa é a maior expectativa. Você pensa em ter sua casa própria, você pensa em que seus negócios prosperem, você pensa em uma cura, você pensa em um sucesso ministerial, tudo isso é válido. Tudo isso nós teremos de Deus. Mas a maior expectativa que a igreja tem hoje é do arrebatamento da igreja. E tem pessoas desanimando, por quê? Porque situações que cercam a sua vida está dizendo para ela, mas Jesus está demorando de voltar. Ele não está demorando, o problema é que a ansiedade tomou conta do seu coração. Mas essa noite é noite de cura. O Espírito Santo de Deus te cura e te diz, fique em paz, porque logo, logo nós voltaremos para casa, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Nós temos que ter essa confiança, essa maturidade que o tempo não é o nosso inimigo. Amém? Amém. Se você parar para pensar, se você associar pecado com tempo de vida, com base, vamos lá, com base no mandamento de honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra e te vá bem. Por mais que você queira viver muito, honrando, obedecendo esse mandamento, você sabe que o seu tempo de vida é limitado, mas aí você pode aí alcançar 90 anos, 80, 100 anos. Só que se você parar para pensar nesse mandamento, e quem deveria viver mais tempo de vida sobre a terra, aí você fala mesmo assim, quem foi o homem, o ser vivo, né, ou o ser humano, melhor dizendo, que mais viveu sobre a face da terra? Nós sabemos que foi Metusalém. Ele viveu aí 1 milênio. Então ele viveu 1000 anos. Só que você olha para Metusalém, por mais que ele escolheu ser obediente a Deus, por mais que você veja essa vida justa, de justiça, essa vida santa, e associe a vida dele com a de Cristo, você vai perceber o seguinte, mas peraí, mas Jesus só viveu 33 anos. Por que Metusalém vive 1000 e Jesus só viveu 33? Porque Jesus obedeceu mais. Ele obedeceu desde o seu nascimento até a sua morte. Só questão, aí se cumpre Eclesiastes capítulo 3, é questão de propósito. Eu só morro quando o propósito se cumpre. Então, o grande problema é que nós estamos preocupados com o tempo aqui. Mas escute, você não está fadado ao tempo da terra, ao tempo dos homens. Você é além, você transcende. Por quê? Porque o seu tempo se encerrando aqui, se inicia outro na eternidade. Nós temos que ter essa maturidade. Nós vamos entrar em um novo ciclo. E que ciclo é esse? O ciclo eterno. Então, Cristo, ele não se preocupou em viver pouco ou viver muito. Ele sabia que viver nos 33 anos dele aqui na Terra já era suficiente. Então, o que é que ele entendeu? Ele ficou feliz com isso. Ele sabia que era chegado o tempo dele. Então, ele partiu para o Senhor. A partir desse momento, se abre uma nova cortina de realidade, e ele vai viver agora, ele vai viver um tempo que transcende o nosso conhecimento, que é o quê? É o tempo da eternidade, ok? Então, isso é questão de maturidade. O tempo não é o nosso inimigo. O tempo é nosso aliado. O tempo é nosso aliado. O tempo é correr. O tempo é nosso aliado. O tempo está na mão de Deus. Eu gosto de brincar assim, ó. Eu gosto de fazer uma brincadeira santa, se Deus assim me permite, de dizer assim, ó, pra gente, a linha do tempo funciona em 3 partes. E foi ensinado isso pra gente. Diante da física, da geografia, seja lá o que for, diante da realidade humana, isso foi ensinado pra gente. O tempo pra gente é confeccionado em 3 etapas, passado, presente e futuro. Só que isso é pro homem. Só que para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus, da mesma forma que ele está agora no passado, ele está agora no presente e está agora no futuro. Para a gente o futuro nem existe ainda, mas Deus já está lá. Ele já está no futuro. Então significa o quê? Deus já sabe o que é que eu estou fazendo agora, Tailan.
Agora, daqui a 10 anos, Deus já Aleluia. sabe o que é que eu estou fazendo. Deus já sabe se eu já estou no céu daqui a 10 anos. Então, nós temos que ter essa maturidade. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Não posso viver uma vida de ansiedade, porque o tempo está no controle de Deus. Amém? Então, Amém. eu fecho essa primeira parte te dizendo: o tempo não é o seu inimigo. Não permita que o tempo venha te desanimar, porque o tempo está no controle de Deus. Amém? Amém. Muito boa, pastor, porque o tempo realmente, para alguns, tem se tornado um inimigo por falta de maturidade. Principalmente Isso. quando se ouve uma promessa, uma profecia acerca de que Deus vai fazer. Muitas das vezes as pessoas querem que Deus faça no imediato. Ouve a promessa hoje, querem que Deus faça amanhã. E se esquece que quando Davi foi ungido a rei, Davi voltou para o pasto. Davi poderia ter se frustrado, Davi poderia ter desanimado, mas ele continuou confiando. E o tempo preparou ele para matar o gigante. Então, que esse tempo venha nos preparar para a gente ter maturidade, conhecer mais a Deus, para grandes coisas que ele irá fazer. Amém. Olha, Taylor, você falou um negócio interessante. Nós sabemos que Davi, ele é uma figura messiânica, teologicamente falando. Ele é uma figura messiânica que faz alusão à aparição de Cristo. A mesma espera que Davi teve de assumir o trono, Jesus também. Você sabia que tem pessoas que pensam que Jesus pregou, que Jesus curou antes dos 30 anos, e na verdade ele nunca pregou e nunca curou. Tem pessoas que ensinam isso, mas é mentira. É mentira. Jesus não pregou e não curou antes dos 30. Ele esperou. Aí, se você parar para pensar e fazer uma análise crítica, porque os ateus se atêm a isso, dizendo mesmo assim, então que perda de tempo foi essa? Que de 1 a 30 anos ele não fez nada. Não fez nada. É porque ele estava esperando o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Eu mesmo já tenho mais tempo de ministério do que Jesus. Jesus pregou só 3 anos e meio, eu já prego há 9. Só que tem um detalhe: se eu somar o meu tempo de ministério com o seu, com o do pastor Paulo, seja lá do que qualquer homem, se a gente somar esse tempo de ministério, ninguém vai ter mais efetividade ministerial do que Jesus. Ninguém. Aleluia. Porque os 3 anos e meio do ministério de Jesus foi suficiente para conceder a maior vitória da história da humanidade. Então nós temos que ter maturidade que o tempo não é o nosso inimigo, ok? Então, a primeira parte eu fecho aqui, aí já entro na segunda, que é o qual. A segunda é o seguinte: essa aqui, gente, incomoda todo mundo. Eu acredito também que é por questão de maturidade, de perspectiva, de ponto de vista, e nós temos que ter maturidade para vencer também, que seria o quê? O sentimento de solidão. Sabe o que é que eu descobri? E isso aí, você vai analisando a sua vida ao longo que ela vai se desenvolvendo, e você vai percebendo que muito vitimismo que você coloca como luva sobre você, na verdade não existe. É verdade. Eu já vi muitas pessoas dizendo mesmo assim, eu passei um período da minha vida só. Mentira, ninguém nunca passou período de vida nenhum sozinho. A ajuda estava lá, talvez você não viu, ou talvez você gerou expectativa de alguém e essa pessoa não atendeu a sua expectativa e você pensou que estava só. Mas em nenhum momento de nossas vidas nós estamos só. Eu discordo. Não existe essa ideia de estar sozinho. Agora eu te digo, só teve um em toda a história que verdadeiramente esteve só. Só teve um ao longo de toda a história que verdadeiramente esteve só. Foi Jesus. Porque ele enfrentou a solidão, sabe para quê? Para botar pessoas ao nosso lado. Aleluia. E aí que está o tipo de questão. Eu vou te dar um exemplo aqui, em Mateus, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim, E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quando Jesus aparece, ali logo nos primeiros meses
da sua carreira ministerial. Os holofortes, se eu posso assim dizer, era algo que quase que imparável. Todas as cidades, aldeias e regiões que Jesus chegava, parava. A gente não está vendo todo esse alvoroço que o coronavírus está causando? Meu amigo, pense no tempo de Jesus. Quando Jesus chegava numa cidade, parava tudo. Toda a atenção era voltada unicamente para ele. Só que tem um detalhe. O egoísmo no coração do ser humano falava mais alto. Por quê? Porque se eu sei que Jesus está aqui do lado, na casa do meu vizinho, pregando, eu passo por cima de tudo e de todos para ir até ele. Aleluia! Ouvir o que ele vai falar, ouvir o que ele vai ensinar, ver um milagre que ele vai operar. Se eu tivesse precisando de uma cura, eu ia atrás da minha cura também. E o interessante, sabe o que é? Quando você lê esse texto aqui, da cura desse paralítico de Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, o texto vai dizer que é a segunda vez que ele entra em Cafarnaum. Aí eu fiquei pensando, gente, Aleluia. É sensacional os detalhes da Bíblia. Por quê? Porque na primeira vez que ele entrou, eu entendo aqui que esse paralítico, por receber a cura e fazer parte da história da Bíblia, ele tinha um propósito divino. Então, na primeira vez que Jesus entrou em Cafarnaum, esse homem aqui, ele não recebeu milagre. Então, Jesus vai entrar lá pela segunda vez, para quê? Para que o processo de cura na vida dele aconteça. Só que tem um detalhe. Aleluia. Na primeira oportunidade, ninguém o ajudou. Por quê? Ele não podia andar. Aí você sabe. Se ele não pode andar, como é que ele vai até Jesus? Dá para ir sozinho? Não tem como. Multidão, hein? Alguém precisa ajudar. Entendeu? Alguém precisa ajudar. Então, no momento que ele estava solitário, no momento que ele estava sozinho, talvez gerando expectativa de receber ajuda de alguém, o que é que Deus faz? Deus moveu o coração de 4 homens para ajudá-lo. E ao longo da nossa caminhada é assim. Nós imaginamos que estamos sozinhos, só que Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. E tem um detalhe, não é meia ajuda não, é ajudar até conquistar a vitória. Ou como eu amo esse Deus. Aleluia. Deus não faz trabalho pela metade. Quando ele levanta alguém para me ajudar, é até o fim. É até o fim. Quer ver? Eu já passei por situações de olhar para o lado e para o outro e falar assim, minha filha, não tem como. Se Deus não levantar alguém urgentemente agora, nós não vamos vencer essa situação. E a gente entrar em período de oração e 2, 3 dias depois a gente receber a resposta de Deus e ter na mão tudo resolvido. Oh. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, você pode estar com esse sentimento agora dentro de você, achando que essa situação que você está vivenciando, você está só e não está recebendo ajuda de ninguém. Ou talvez até colocou expectativa em alguém e essa pessoa não está atendendo às suas expectativas. Mas fique tranquilo. Quem tem ajuda certa para você é Deus. Porque quando Aleluia. Deus coloca as pessoas certas, sempre vai dar certo para a glória do seu nome. Sempre. Aleluia. Sempre Deus vai colocar as pessoas certas. Ó, o que eu vou falar aqui, eu peço até permissão a Deus, porque nós sabemos que diante do pensamento bíblico, nós não podemos revelar a nossa intimidade de oração. Mas eu peço a Deus que me permita e me perdoe se eu estiver cometendo alguma falha. Tem momentos nas minhas orações que eu falo mesmo assim, Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar a chegar onde eu cheguei. Porque se não fosse por elas, eu não tinha chegado. Aí vem o X da questão. Eu agradeço a Deus e peço a Deus que possa recompensá-las da melhor forma possível, porque da mesma forma que Deus usou elas para me ajudar, eu peço a Deus que use pessoas para ajudar elas também. Porque elas também têm as suas necessidades, as suas demandas. Outro agradecimento que eu faço a Deus nas minhas orações, sabe o que é? Senhor, também te agradeço por ter tirado da minha vida todas as pessoas que eu pensava que estavam me ajudando e, na verdade, estavam me prejudicando. Então, você tem que entender isso. Porque tem pessoas que você pensa ali, não, fulano de tal está me ajudando, talvez não. Aparentemente está ajudando, mas a intenção espiritual verdadeira é ver você frustrado e derrotado. Mas Deus sempre tem o melhor
para nós. Quer ver um grande exemplo? Aleluia. A própria época de Davi, a ascensão até o reino. Quando Davi começou a ser perseguido pelo rei Saul, sabe de quem ele recebeu ajuda? Não foi de nenhum judeu, não. Apesar dos homens que ele tinha, os 300 valentes, os 400 valentes, 600, melhor dizendo, os 600 valentes que Davi tinha ao seu lado, só que a maior ajuda que ele teve foi de homens filisteus. Foi de Aleluia. príncipes, de reinados de filisteus. Então, povos que aparentemente eram inimigos, foi que se tornou canal de livramento na vida de Davi. Então, você tem que entender, a ajuda de Deus talvez esteja vindo, só que você não está tendo sensibilidade de entender. Então, recebe esta palavra. Fique esperto, Aleluia. porque Deus vai enviar ajuda e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Nós temos que ter essa maturidade. Então, não permita que o sentimento de solidão cause desânimo em você. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Deus é contigo. Amém. Aleluia. Glória seja dada a Deus. E muitas das vezes é isso que tem acontecido. As pessoas esperam que a ajuda vai vir de um lado e quando vem do outro, elas acabam rejeitando. Porque Isso. fazem menção, colocam a expectativa que vai me ajudar, vai ser A, vai ser B, vai ser C. E muitas das vezes Deus vai usar aquele que aparentemente parece ser o teu inimigo para confundir o glória. É muito forte isso aí, meu pastor. A ajuda vai vir da onde a gente menos espera. O próprio Jesus, quando estava carregando a cruz, a Bíblia diz que ele caindo, na nossa lógica, a gente esperaria que quem iria carregar a cruz com Jesus seria ou um discípulo, ou alguém que recebeu um milagre, ou o próprio Lázaro, o amigo que ele amava. Mas não, veio de um Simão Cirineu, veio de uma pessoa totalmente desconhecida, estava passando ali por acaso e acabou ajudando Jesus. Assim vai ser conosco. A nossa ajuda, o nosso socorro vai vir da onde a gente menos espera. Glória seja dada a Deus. Amém. Olha, Tailã, eu Aleluia. fico pensando nisso, é porque assim, ó, se a gente for olhar uma dimensão mais ampla do que seria ajudar Jesus, de sangue, o verdadeiro povo que tem a promessa no sangue é os judeus. Aí você falando acerca da ajuda na cruz, eu fico pensando, né? O que é que Simão Cirineu, não adquiriu de bênçãos espirituais para o seu povo, futuramente falando, ajudando a Cristo naquela cruz? Porque eu acredito, hoje uma das nações que mais recebe avivamento sobre a face da terra são os africanos. E todo mundo sabe, se você estudar um pouco acerca da história daquele homem, ele era negro, ele era de Cirene, ele era de uma cidade que ficava perto do Egito, nas margens da África. Então, imagine aí, hoje um dos maiores avivamentos que tem na história da igreja se dá toda no continente africano. Aí eu fico pensando, será que não foi por causa dele? Será que não foi por causa daquela atitude, daquela ajuda? Então você tem que associar essas coisas. Então o que você faz para Deus hoje, como nação, como Brasil, amanhã Deus vai recompensar em bênçãos espirituais. O que você faz para Deus hoje, em nome da sua família, amanhã Deus vai recompensar a sua família por tudo que você está fazendo por Deus. Então, porque assim, eu tenho consciência disso, eu acredito que os irmãos também têm. O céu não deve nada para ninguém. Isso é verdade. O céu não deve nada para ninguém. Eu nunca vi ninguém pegando um caderno de dívida e dizendo aqui, vou cobrar quem me deve. Tailã me deve, pastor Paulo me deve, Jesus me deve. Ou o nome de Jesus não está. Pode estar o meu, pode estar de quem for, mas o nome de Jesus não está na lista de dívidas de ninguém, porque Deus sempre paga suas dívidas. E outra, além de pagar suas dívidas, se possa assim dizer, se Deus tem dívida com alguém, ele vai além. Ele paga as dívidas que nós fizemos. Ainda tem essa. Ainda tem essa questão de pagar as dívidas que nós fizemos. Diante de quê? Aí já é um pensamento de salvação, de regeneração. Porque a cédula que era contra nós, ele fez o quê? Ele apregoou na cruz do Calvário e eliminou todas as dívidas que eram contra nós. Amém? Eu vou partir aqui para
3, e aí Amém. já encerro a minha participação. Primeiro eu falei do tempo. O tempo não é nosso inimigo, é nosso aliado. E agora falei acerca do sentimento de solidão, que você tem que entender, você nunca está só. Talvez você não esteja percebendo a ajuda de Deus, mas sozinho você nunca está. E número 3, essa para mim aqui pesa. Porque, exemplo, o tempo e a solidão é questão de ponto de vista e perspectiva. Mas o terceiro, muitas pessoas vivem essa realidade incomoda. É o quê? É perder alguém. Gente, perder alguém que ama ou perder alguém que nos inspira causa desânimo. Não tem como. Exemplo, dentro da família, uma mãe, um irmão, certo? Ministerialmente falando, perder uma pessoa querida, aquela pessoa que te trouxe para Cristo, que te ensinou o caminho, que te fortaleceu na fé, deu os seus primeiros alimentos espirituais, te aproximou de Deus. Então isso incomoda. De certa forma, perder alguém, a depender do vínculo que você tinha com essa pessoa, causa desânimo. Você fica desanimado. Eu conheço pessoas que tinham uma fé praticamente inabalável, mas perdendo o esposo, meu Deus do céu, você conversa com a pessoa hoje, não é a mesma pessoa. Perdeu a esposa, não é a mesma pessoa. Recebeu um abalo psicológico tão grande que deixou a fé seminada. Então, perder alguém e superar não é fácil. Só que com a ajuda de Deus, nós vencemos. Aleluia. Então, o grande exemplo que eu tenho aqui, o grande exemplo, na Bíblia tem vários, mas eu só vou usar um. É o próprio Josué. Porque quando eu li Josué, você vai perceber que ele, no capítulo 1, é uma fase de transição ministerial. Porque ao longo da sua vida, se você parar para pensar, quem foi que estava dentro do Egito, sofrendo junto com o povo? Foi Josué, não foi Moisés. Então, se a ideia inicial de chamado para resgatar deveria ser dele, mas Deus é soberano, ele age como ele quer. Aleluia. Então, ele não escolhe Josué, que está dentro, mas escolhe Moisés, que está fora da situação, do sofrimento. Então, ao longo de toda a sua vida, Josué entendeu isso. Então, o que é que ele faz? Ele vai ajudar Moisés. Ele vai subir monte com Moisés, ele vai orar com Moisés, vai aprender a lei com Moisés. Então, ele cria um vínculo de amizade. Então, ele tinha experiências com Deus a partir do exemplo que Moisés tinha. Então, ele cria aqui, primeiro, ele cria aqui um líder espiritual, aquele que inspira a buscar a Deus, e segundo, o melhor amigo. Moisés se torna para ele o melhor amigo, ao ponto de que você não vê em nenhum momento da história o nome Josué sem estar agregado o nome Moisés. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é praticamente uma parceria. Aí a gente fala de Elias, Eliseu, Paulo e Silas, você fala de Tiago, João e Pedro, desses homens que eram mais próximos, mas você também tem que lembrar de Moisés e Josué. Então, quando Moisés morre, pare para pensar a situação que Josué está vivendo. Aí ele vai perder o quê? Primeiro, ele vai perder um líder espiritual. Imagine o desânimo que entra na alma desse cara. Aleluia. Ele perde o seu líder espiritual. E segundo, ele vai perder o seu melhor amigo na vida dele. Que sabe o que é que acontece? Gente, isso é sensacional. O desânimo foi tão grande na vida dele que Deus teve que descer na terra para falar com ele pessoalmente para trazer a cura. Por quê? Porque o propósito não tinha sido cumprido. Então você vai ver aqui, primeiro, no capítulo 1, versículo 6, Deus vai dizer para ele, esforça-te. Capítulo 1, versículo 6. No capítulo 1, versículo 7, Deus vai dizer de novo, então somente esforça-te e tem muito ânimo. Não foi suficiente. Deus vai falar pela terceira vez no versículo 9. Não eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aí você entende.
Se houve a necessidade de Deus falar com ele 3 vezes, significa o quê? Significa que Josué estava entrando em depressão por ter perdido um líder e um amigo que o inspirava. Então ele estava depressivo, ele estava desanimado. Por quê? Porque tinha perdido alguém que admirava e amava. Então, quando Deus percebeu que o seu... Agora segura que é do céu. Quando Deus percebeu que o seu escolhido, que o seu servo estava ficando doente, depressivo, pela perda de alguém, aí Deus vai dizer, fique tranquilo, porque da mesma forma que eu fui com meu servo Moisés, Aleluia. Eu serei contigo. Ô, meu amigo. Glória seja dada a Deus. Imagine aí, isso aqui é para curar qualquer trauma. Por exemplo, se você sente a falta, a ausência de alguém na sua vida, você tem que entender que por mais que você... E é fato isso, tem pessoas que verdadeiramente fazem parte da nossa vida, mas um dia ela pode nos deixar. Mas qual é a maturidade que nós temos que ter? Elas podem, de certa forma, nos deixar como? Através de uma fatalidade, de uma viagem, através de uma morte natural, através de uma partida para outra região, outra localidade. E aquilo traz uma determinada tristeza dentro de nós, ao ponto de que de trazer o desânimo. Mas a única coisa que nós não podemos perder e supervalorizar em todas as extremidades, de norte a sul, de leste a oeste, sabe o que é? É a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é essencial para mim, para minha alma, para o meu espírito. Quer ver uma coisa? Ó, eu gosto de fazer essa comparação. Quando Saul pecou, que ele percebeu que tinha cometido falha com Deus, não é no momento que ele peca, é o momento que a sua consciência vai julgá-lo. O que é que ele faz? Ele entende que cometeu aquele pecado quando o profeta Samuel repreende ele, e ele fala, quando ele percebeu que ele estava perdendo tudo, e principalmente a comunhão com Deus, ele vai dizer mesmo assim, ó, me permita que suba contigo para adorar o Senhor. Aí me parece que, inspirado por Deus, vai dizer, meus anjos, você não subiu, rasga o manto sacerdotal e fala mesmo assim, ó, pelo menos me honre diante dos anciões da casa de Israel. Se você parar para pensar, diante de um pecado iminente das perdas que ele ia ter, ele se preocupa com o quê? Ele se preocupa com a sua reputação diante dos homens. Ele fala, não, me honre diante dos homens. Aí o que é que acontece aqui? Ele vai ser repreendido. Só que ainda assim Samuel leva ele e permite que ele adore a Deus. Só que nós sabemos, Deus o rejeitou. Só que quando você vê Davi pecando, o procedimento é completamente outro. Salmo 51. Aleluia. O que Davi vai dizer? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Davi sabe que viver sem a presença de Deus não dá. Ele sabe que viver sem a unção do Espírito não dá. Então, enquanto um se preocupou com honras terrenas, o outro se preocupou, sabe com o quê? Com aquilo que é essencial, a presença de Deus em nossas vidas. Então, como é que eu posso vencer as perdas da minha vida, que traz desânimo, que traz preocupação a mim, ao ponto de eu querer desistir do chamado, desistir de viver, desistir da presença de Deus? Então eu tenho que entender isso, que acima de tudo na minha vida é Deus. Glória seja dada ao Senhor. Acima de tudo na minha vida. Ó, Jesus sabe tanto disso, o que eu vou lhe dizer que é muito sério. Jesus sabe muito disso, que ele fala mesmo assim, olha, eu vim do Pai e vou para o Pai. Quando ele fala essa palavra, eu imagino, se coloque lá agora, Jesus pregando isso, e mesmo assim, ó, eu vim do Pai e volto para o Pai. Aí imagina Jesus olhando a cara dos discípulos tudo triste, dizendo, poxa, agora que o Senhor veio para a Terra, a gente já está esperando há mais de 5.000 anos, há mais de 6 anos o Senhor vai embora. Então Jesus, sabendo desse sofrimento, dessa preocupação, Jesus disse, mas fique tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos. Aleluia. Quando eu chegar lá em cima, eu vou rogar ao Pai, e o Pai enviará o outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias da sua vida. Ah, meu irmão.
Glória a Deus. Se tem uma coisa que Jesus se preocupa, é não nos deixar sozinhos, ok? Se tem uma coisa que Jesus se preocupa, é quando eu perco alguém que verdadeiramente me importa. Então, você tem que entender isso. Perdeu alguém? Lamente, porque isso é bíblico. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Mas não deixe isso mudar o curso da sua trajetória. Não deixe isso mudar o curso do projeto de Deus para você. Por quê? Porque faltou alguém, mas Deus ainda está aí, segurando na sua mão e dizendo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Deus é contigo, amém. Deus é conosco, Deus sempre vai nos ajudar para a glória do seu nome. O desânimo nesta noite, na sua vida, foi aniquilado, foi destruído. O que nós estamos recebendo de Deus hoje é coragem, é ânimo, é valentia, é unção do Espírito. Para quê? Para continuar. Você vai receber tanta coragem nesta noite, tanto ânimo, que você vai virar um leão espiritual dentro da sua casa, no trabalho, na faculdade. Você vai voltar a orar com intensidade, repreender enfermidades, vencer o mal, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém, pastor José. Muito obrigado por essa palavra. 3 tópicos, irmãos, foi dito aqui. Primeiro, o tempo não é o nosso inimigo, ele é o nosso aliado. Solidão, você nunca está sozinho, Deus sempre está cuidando de você. E terceiro, na perca, nós temos a presença de Deus. Amém? Agora eu te convido a fechar os olhos, vamos orar, vamos clamar a Deus. Já quero agradecer ao pastor José. Boa foi esta palavra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. E se Cristo não arrebatar a igreja, até a próxima. Amém? Irmãos, feche os olhos. Vamos orar agora. Vamos pedir ao Pai força, ânimo, vigor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de glória. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos nessa noite fortalecimento. Meu Deus, nos ajuda a romper todas as barreiras. Nos ajuda, Pai, a suportar os dias maus. Pai, que todo desânimo agora venha a ser repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo a cura da tua alma nessa noite. Eu profetizo renovo no teu casamento, no teu ministério, na tua vida. Seja qual for a área que você está desanimado, receba agora a presença de Deus. Receba agora. O tempo não é o seu inimigo, o tempo é seu aliado. Talvez você recebeu uma promessa da parte de Deus, mas o tempo tem feito você se frustrar. Deus está te preparando, Deus está te dando amadurecimento, Deus está te dando estrutura. E nessa noite eu profetizo que o bálsamo de Gileade está caindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai te alcançar agora. Eu não sei o que foi que fez você desanimar, mas o Pai está dizendo: ei, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Levanta-te. É tempo de guerrear, é tempo de dar a volta por cima. Nada está perdido. Deus ainda é a nossa esperança. Deus ainda é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ei, eu ouvi te falar que vai cair 11 mil demônios. 1.000 vai cair de um lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa está guardada pelo Senhor. E se porventura Deus permitir você entrar na fornalha, o fogo não vai te queimar, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Ei, Daniel, ó para Deus, eu até vou permitir você entrar dentro da cova dos leões, mas lá dentro eu vou te dar livramento para mostrar que eu sou Deus, que tenho cuidado e você não está sozinho. Acredite, receba vigor, receba ânimo, receba a alegria do Senhor. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a se colocar de pé. Ezequiel 2, versículo 1. Filho do homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. É tempo de se levantar, é tempo de guerrear. Deus conta com você, nada está perdido. A esperança da nossa vida ainda é o Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa oração. O inimigo pensou que você ia ficar caído.
o inimigo pensou que você ia ficar frustrado, mas para a glória de Deus, hoje, ele te levanta do muturo e fala, ei, levanta, pega a cabeça, pois grande será, assim como Deus visitou Elias, quando ele estava deprimido, Deus te visita agora e diz, levanta-te, Elias, pois muito grande vai ser a tua caminhada. Receba a presença de Deus. Receba agora vigor. Receba agora alegria. O diabo pensou que ia te matar nesta prova, mas é nessa prova que você vai vencer. Ei, eu vou te falar que no cenário onde muitas pessoas teve a sua fé destruída, você vai ter a sua fé acrescentada por Deus. No cenário onde muitos retrocederam, você vai continuar caminhando, pois Deus está dizendo, ei Davi, eu sou contigo, tu pode ser o menor, tu pode ser o rejeitado, mas é você que eu escolhi, é você que eu ungi, e é você que eu vou usar, creia! Amém, meus irmãos? Glória a Deus, já está conosco também pastor Paulo Silva, que é o pastor preto dessa obra. Pastor, o senhor está com a oportunidade nessa noite. Paz do Senhor, não sei se estão me ouvindo bem aí, porque minha internet está, pela misericórdia de Deus, eu falei com o Tiaguinho que está chegando a de jegue minha internet aqui na roça, mas eu sou grato a Deus pela vida do pastor Jussier, meu amigo da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Independente. Ele já sabe que ele é membro dessa igreja também, então para nós é uma honra ter esse homem de Deus trazendo essa mensagem abençoada. Eu estava aqui ouvindo, fugindo de vez em quando, mas pegando aqui um pouco meio corrido. Então, sei que muitas vidas estavam ouvindo os comentários das pessoas aqui. Muitas pessoas foram edificadas com essa palavra. Estava aqui dizendo, pastor Tainá, que o José vai ter que voltar outras vezes aqui na nossa live, se assim Deus permitir, para nos trazer esses ensinamentos. Eu sei que ele está com o ministério para casal, e a gente está programando ele trazer aqui esse ministério também para a nossa igreja. Vamos orar a Deus para que esses decretos municipais e estadual aí se acabem, para que possamos estar na nossa igreja adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sou grato a Deus pela vida do pastor José, pela vida do pastor Tairã, que conduziu muito bem ali essa live. Eu estou com dificuldade na internet, esse foi o motivo, mas nós estamos bem representados aí pelo pastor Tairã. Para nós é uma honra, José, estar com você nessa noite. Aleluia. Amém, pastor. Deus continue abençoando a sua vida, a honra toda minha, se eu posso assim dizer, se me permitem assim dizer. Fico muito feliz de poder estar cooperando. Um abraço para todos, estou com saudade de vós. E vamos aí sim amadurecer a ideia acerca de casais, porque, como vocês bem sabem, eu estou com esse trabalho aí. Estou muito feliz com o desenvolvimento dele, que a gente puder fazer para acrescentar e ajudar no reino. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Continue orando por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério e principalmente para que Deus sempre nos conserve nessa direção, até porque o nosso maior objetivo é fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo pode encerrar a live assim que o senhor quiser, viu? Amém. Então, já agradecendo a todos os irmãos que assistiram, que ouviram, que compartilharam. Deus continue abençoando a todos. Foi bênção de Deus. Só me resta agora, o pastor Tairã já fez a oração final. Só nos resta agora conceder a bênção apostólica, despedir os irmãos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Todos podem dizer amém. Oh, glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. José, meu amigo, Deus continue te abençoando, sua família e seu ministério. Fica na paz. Pastor Tairã, fica na paz. Tiaguinho, meu amigo, Tiaguinho, bênção de Deus. Que Deus continue abençoando esse jovem. Ficam todos na paz de Cristo. Amém. Deus abençoe. Valeu, até a próxima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.